Olá, bem-vindo à nossa aula Como Melhorar a Sua Organização. Na aula passada eu te falei sobre distrações e uma das estratégias que nós usamos dentro da distração é aumentar a sua concentração e foco. E dentro desse aumento da concentração tem a questão de como você lida com a sua rotina, como que você mexe com o ambiente em torno de você. Então, nessa aula eu quero aprofundar com vocês com dicas de como que você melhora a sua organização para assim aumentar a sua atenção e concentração. Ou seja, nessa aula você vai entender a importância da organização. Eu também vou te falar porque é tão difícil algumas pessoas se manterem organizadas e também vou te dar dicas de como que você pode melhorar a sua organização. Então vamos lá, organização do tempo. O que é isso? Organização do tempo é a forma como as partes da sua vida estão dispostas para você atingir os seus resultados desejados. Ou seja, é como você organiza o seu ambiente, organiza a sua rotina, se organiza para que você possa atingir os seus resultados. É como as partes de um sistema estão organizadas para aquele sistema entregar o resultado desejado por ele. Ou seja, a organização nada mais é como você dispõe as partes da sua vida, do seu ambiente de trabalho, a sua rotina, o seu dia a dia, de forma que você facilite e aumente a probabilidade de você atingir os seus objetivos. Esse é o papel fundamental da organização. E por que ela é tão importante então? Organização e produtividade andam juntas. Não tem como você melhorar a sua produtividade sem se tornar minimamente mais organizado. Por quê? Através da organização, você reduz os desperdícios. Ao reduzir os desperdícios, você também aumenta a sua produção. Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Produtividade você pode medir de várias formas, né? Você pode medir produtividade como trabalhos entregues sobre tempo, por exemplo. Através da organização, o que você consegue fazer? Você reduz os seus desperdícios de tempo, diminui o denominador, aumentou a produtividade. Ou você consegue também organizar e produzir mais em menos tempo, aumentou a produção, aumentou a produtividade. Por isso, organização e produtividade, elas andam juntas. Não tem como você desatrelar uma coisa da outra. Quando você pensa que a organização são as partes de um sistema, como eles estão dispostos para você atingir os seus resultados, sim, ela está totalmente atrelada. Não tem como você fazer um projeto, melhorar a sua produtividade, sem você melhorar a organização junto. E mais ainda, quando você está num ambiente organizado, quando as coisas estão no lugares, não estou falando aqui perfeccionismo, estou falando ambiente organizado, você aumenta a sua satisfação e criatividade. Você se torna melhor, mais criativo, você tem um pensamento mais limpo. Isso também reduz o seu estresse e angústia. Quando você chega naquela sala toda bagunçada, com um monte de coisa empilhada, você não sabe nem por onde começar, você fica perdido. Isso funciona exatamente igual com quem é desorganizado também. Quem é desorganizado às vezes até dá desculpa, fala, não, eu sou mais criativo quando as coisas estão bagunçadas. Mentira, é a desculpa. Ninguém é mais criativo em ambientes bagunçados. Faça o teste, mantenha o seu ambiente organizado. Você vai ver que a longo prazo você ficou mais criativo. Não use essa desculpa para justificar um comportamento que você tem hoje, que pode ser o da desorganização. Lembrando, aqui eu não estou querendo focar em nenhuma coisa desorganizada e nem muito organizado. Você tem que achar um meio termo. Ou seja, a organização, no final do dia, melhora a sua qualidade de vida. Ela vai te tornar melhor quando você tiver um ambiente saudável, equilibrado, onde você sabe que as coisas estão no lugar certo e você ganha mais produtividade. Essa produtividade aumenta a sua motivação, aumenta a sua confiança e você tem mais qualidade de vida. E por que é tão difícil se manter organizado? Por que é difícil para algumas pessoas ter essa organização? O ponto aqui é que a organização é um hábito. E por isso você precisa fazer ela diariamente. É como tomar banho, é como escovar os dentes, é como fazer exercício físico. Não pode se dar desculpa. Todo dia você vai lá e escova o dente. E a organização é a mesma coisa. Manter a casa limpa é melhor do que você limpar esporadicamente. Fazer uma faxina e esquecer é um baita desperdício. Você cansa, é difícil. Cada faxina fica difícil. Você tem uma baita energia de ativação para fazer uma faxina. Já quando você mantém a casa organizada, mantém a sua mesa organizada, a sua energia de ativação é baixa. Você só vai mantendo ali a sua inércia e você vai sempre se mantendo no ambiente organizado.
Ou seja, é difícil a gente se organizar porque nós tendemos a dois extremos. Ou nós somos totalmente desorganizados ou nós somos perfeccionistas. E os dois lados da moeda são muito ruins. O desorganizado, ele fica lá numa bagunça, ele perde tempo, ele não sabe onde estão as coisas, ele até dá desculpa que o ambiente desorganizado para ele é bom. E o perfeccionista é aquela pessoa que tem dificuldade. Se um lápis muda de lugar, parou. Ela dá desculpa que ela tem que se organizar para depois trabalhar. E você, onde que você está aqui? No meio termo. Você tem que procurar melhorar a sua organização constantemente para que você vai se tornando cada vez mais produtivo. Esse é o segredo da coisa. É você achar qual que é o seu padrão e você desenvolver esse padrão ao longo do tempo. É assim que você vai melhorar a sua organização. Ou seja, o primeiro passo para você melhorar a sua organização é você se tornar consciente sobre o impacto dela, sobre a importância dela para a sua vida. Isso eu espero que essa aula já tenha te ajudado. O segundo passo é você se tornar consciente sobre qual é o seu padrão de organização atual. Como que você se organiza? Como que você faz isso hoje? Você tende a um extremo ou ao outro? Ou você está no meio termo? E aí, nesse momento, você é capaz de identificar oportunidades que vão melhorando a sua organização aos poucos. E onde estão essas oportunidades? Elas estão na sua mesa, elas estão nos seus arquivos, na sua rotina, em evitar desperdício. Esses são os 4 principais pilares que nós trabalhamos no treinamento Mestre do Tempo. Por exemplo, na mesa, você pode evitar o desperdício, melhorar a sua organização na mesa, fazendo essa organização diária. Você vai lá, tem uma mesa bagunçada, faz uma faxina e depois você se disciplina para todo dia, antes de ir embora, você ir lá e organiza a sua mesa. E seus arquivos? Você passa muito tempo procurando um documento, você já deixou o seu chefe esperando enquanto você procurava um documento nos seus e-mails, no seu arquivo físico, ou ficou com um cliente pendurado no telefone enquanto você buscava uma informação? Pois bem, aqui você tem a oportunidade então de melhorar a forma como você arquiva suas informações. Lá no fluxo sobre novas entradas, eu te falei sobre informações, como que você arquiva elas adequadamente. Aqui então, você pode criar uma hierarquia, conforme os seus projetos, conforme os seus clientes, conforme as áreas da sua empresa. Enfim, é muito importante você também ter uma estratégia para gerenciar bem a organização dos seus arquivos, que são cada vez mais comuns. Uma outra coisa também é a sua rotina. Como que é a sua rotina de trabalho? Você deixa as coisas que você mais utiliza à mão, são fáceis de acesso? Ou você tem que toda vez lembrar de algo, sair da sua mesa, ir lá, pegar e voltar? Como que é a sua organização? Também é uma forma de você otimizar a sua vida, organizando melhor a sua rotina. É você facilitando as coisas. E o principal aqui é você evitar desperdício. Isso sim é algo importante dentro da sua rotina. Por isso, no nosso treinamento, eu falo muito da teoria da filosofia Kaizen. Kaizen é uma filosofia japonesa que foi muito implementada na década de 80 e 90, onde as pessoas tinham como foco a qualidade total. E o que significa Kaizen? É mudar e melhor, mudar continuamente. Ela carrega 3 premissas que eu acho que são fundamentais e que nós de fato devemos adotar na nossa vida. A primeira delas é: tudo pode ser melhorado. Não existe nada que não possa ser melhorado. E pequenas mudanças incrementais criam mudanças substanciais a longo prazo. Ou seja, muitas vezes a gente procura uma solução mágica, né? Algo que venha uma virada de chave, onde a gente mude radicalmente a nossa vida, mude radicalmente alguma coisa. A gente às vezes espera uma mudança radical nas coisas, quando na verdade são pequenas mudanças incrementais que fazem a diferença no futuro. E a terceira premissa é: todo mundo, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas são responsáveis por essas melhorias. Ou seja, todo mundo que está naquele sistema é responsável por melhorar a organização e evitar os desperdícios. E quais são os desperdícios que o Kaizen procura evitar? São 5. Primeiro, são os desperdícios por movimento. É quando você movimenta recursos antes que você possa colocar mais valor dentro deles. É quando você perde a oportunidade de você, por exemplo, você tem que sair da sua mesa para pegar um objeto e voltar. Quando na verdade você poderia deixar aquele objeto perto de você. É quando você desvia o seu foco, perde tempo com movimentos desnecessários.
Dentro de uma produção, é quando as pessoas têm que sair, pegar uma ferramenta e voltar. Isso é desperdício. Se você faz uma pequena mudança, incremental, pequenininha, cria já um efeito pequeno, porém, soma de efeitos pequenos, a longo prazo, cria mudanças significativas. Um segundo desperdício é a espera. É quando você tem tempo gasto de espera sem adicionar nenhum valor naquele ativo, naquele processo, naquela parte da sua vida. É quando você fica parado na fila do banco. Nem fica mais, né? Ninguém mais hoje vai no banco. Tá bom. É quando você fica parado, esperando ser atendido numa consulta médica. E fica lá à toa, sem fazer nada. Quando na verdade você poderia aproveitar aquele tempo, sei lá, para ver talvez as suas mensagens. Essa é uma baita oportunidade para você colocar a leitura das suas mensagens em dia. Você pode estudar em algum aplicativo nesse momento. Enfim, quando você fica ocioso, sem nada para fazer, e não está aproveitando aquele ócio, é também um desperdício de espera. Um outro desperdício que o Kaizen se preocupa são os desperdícios por defeitos. É quando você faz algo que precisa ser refeito, gera retrabalho. Você tem mais recursos empregados naquele processo, quando na verdade você poderia ter evitado fazendo bem feito da primeira vez. O outro é o desperdício por excesso. Esse daqui é muito comum de pessoas cautelosas. A pessoa vai lá e coloca coisas a mais que as pessoas veem, ou seja, é o excesso de detalhes, é quando você faz mais do que o seu cliente percebe como valor, é quando você faz coisas que as outras pessoas não percebem, é quando você fica, por exemplo, colorindo um relatório que vai ser impresso em preto e branco. E o sexto, são os desperdícios por variações, é quando você fica personalizando, é quando você cria versões customizadas de um mesmo processo, de um mesmo produto, quando na verdade uma solução padrão atenderia tão bem quanto. Ou seja, a filosofia Kaizen, ela busca a gente sempre colocar nosso foco em melhoria contínua através de pequenas melhorias. Lembre-se, se você for 1% melhor a cada dia, ao final do ano você não vai ser só 365% melhor. Você vai ser muito mais sobre isso, é juros sobre juros. Por isso, em vez de você ficar procurando umas grandes melhorias, se torne mais consciente e busque melhorar a sua organização continuamente. São pequenos minutos que você economiza no seu dia que vão fazer uma baita diferença. No treinamento completo, eu vou mais a fundo nesses tipos de desperdícios e te dou mais dicas, mas o principal é as práticas. As práticas são mais legais do nosso treinamento o completo, porque você aprende o conceito e você já vai lá e exercita ele. Lembre-se, todo aprendizado leva a uma mudança de comportamento. Caso contrário, é só mais um conhecimento que você adquiriu. Você foi lá, aprendeu uma coisa nova, aprendeu um conceito novo, mas não exercita aquilo. E aí você fala, isso eu já sei, mas eu faço diferente. Você não aprendeu. O aprendizado envolve a mudança de comportamento. E o treinamento completo, ele tem essa finalidade. A cada novo conceito, a gente faz uma prática. E assim você vai implementando na prática, evitando os desperdícios, identificando oportunidades e vai melhorando continuamente. Essa é a nossa principal filosofia. Kaizen, melhoria contínua, pequenas mudanças criam grandes mudanças significativas a longo prazo. E você pode, através das práticas, ir exercitando isso e criando seu plano de ação, implementando e melhorando continuamente. Já então, na próxima aula, nós vamos mudar um pouco o foco e eu vou falar com vocês sobre como delegar tarefas, que também é uma técnica muito importante para você ganhar seu tempo e dedicar seu tempo às coisas de fato importantes. É você trazer mais pessoas para te ajudar a atingir os seus objetivos. E lembrando, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem alguma crítica, feedback? Coloca aqui nos comentários. Não deixe as suas dúvidas para trás. Não fique com dúvidas. Compartilhe elas, que eu tenho sempre muito prazer em respondê-las. Muito obrigado e até a próxima aula.